Quero me reconciliar. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Jó, hoje o capítulo 23. Mas antes, é necessário que eu faça aqui 3 pedidos, como sempre fazemos em todos os estudos. E o primeiro desses pedidos é que você não apenas curte, mas compartilhe também esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser também aí edificadas, abençoadas. O segundo pedido é que você venha ler a Bíblia toda. O desejo do nosso coração é que você leia a Bíblia toda. E para isso temos sugerido a leitura da Bíblia 365. Nela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido é para que você participe dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, estudos diferentes, em horários diferentes. Então você pode conferir ali a programação ali da igreja, na descrição desse estudo ali no YouTube, ou então conferir na nossa página no Instagram a agenda da semana. Ali então você vai poder ver ali os estudos, né? Os dias e horários distintos aí. Então venha fazer parte de um desses estudos e certamente você será abençoado. E depois então desses pedidos, eu quero compartilhar aqui Jó capítulo 23, a partir do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim o texto: Então Jó respondeu: Até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito de meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. E a gente percebe então aqui que esse capítulo 23 de Jó, ele é dividido em 2 partes. Então essa primeira parte aí, do versículo 1 até o versículo 7, segunda parte aí, versículo 8 até o versículo 17, o último versículo. Eu quero hoje compartilhar com vocês o comentário aqui do livro Jó, Introdução e Comentário, de Francis Andersen. E ele diz o seguinte, no seu comentário do capítulo 23. A primeira parte desse discurso é esplêndida. A opção colocada por Elifaz diante de Jó esclareceu seus pensamentos. Chegou a conclusões bem diferentes e as expressa num monólogo, porque não parece que está se dirigindo nem a Elifaz, nem a Deus. Jó não está relutante, de modo algum, em reconciliar-se com Deus, que foi a acusação de Elifaz, capítulo 22, versículo 21. Pelo contrário, é o que mais deseja, mas não é tão fácil como parece que as pessoas pensam. Deus é inacessível. O reconhecimento que Jó faz deste fato é menos queixoso, mas cheio de admiração, mais cheio de admiração do que algumas das coisas que dissera antes. Então, o autor aqui, como eu já havia falado, divide aqui o livro, então, esse capítulo, então, em 2 partes. Sendo que a primeira parte, então, ele vai estar falando do desejo dele de reconciliar-se com o Senhor.
do versículo 1 até o versículo 7. E do versículo 8 até o 17, ele vai falar aqui no comentário que Deus é inacessível. Por quê? Porque Jó busca encontrar aí o Senhor e não encontra para poder se reconciliar aí com o Senhor. E a gente percebe, trazendo para os dias atuais, aquelas pessoas que não são convertidas, elas falam que amam a Deus, mas que elas amam a Deus do jeito delas e que elas demonstram do jeito delas, não é assim? Quantos de nós, às vezes, também não falamos isso no passado? O problema é que, por mais que talvez as pessoas pensem assim, isso não é uma verdade. Quando alguém fala para a gente que nos ama, mas faz as coisas que não nos agrada, como é que essa pessoa pode nos amar? Então, é mais ou menos isso que acontece. O que acontece, no fundo, entre as pessoas, é um sentimento que elas têm, que elas chamam esse sentimento de amor, e entendem que elas fazem o que fazem para demonstrar esse amor. Eu me recordo uma vez, então, alguns anos atrás, quando eu estive com o meu filho no psicólogo, e então ali o psicólogo começou a questionar, né, o meu filho se ele me amava. E começou a fazer perguntas, né? Qual que é a cor que ele gosta, qual que é a comida que ele gosta, o que ele gosta de fazer. E fazia pergunta para o meu filho na ocasião, e meu filho não sabia responder. E fazia as mesmas perguntas para mim a respeito do meu filho, e eu respondia. E aí então esse psicólogo na ocasião chegou para o meu filho e falou: João, você conhece seu pai? Porque parece que você não conhece ele. Você não sabe das coisas que ele gosta, das coisas que ele não gosta. E eu quero trazer essa história justamente para falar a respeito então das pessoas que dizem amar a Deus, mas desconhecem a vontade de Deus. Não tem como nós demonstrarmos amor a Deus sem entendermos o que é que Ele quer que a gente faça. Então, Salmo 51 vai falar, se eu não me engano, versículo 17, vai falar então que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Mas para esse coração contrito e quebrantado se relacionar com Ele, aí precisa andar segundo a vontade dEle. Então, Deus, ao longo da história, desde ali, né, a partir do êxodo, da saída do povo de Israel, da saída do Egito em direção à terra prometida, Deus foi se revelando ali para aquele povo, se revelando como nunca havia se revelado anteriormente. Então coloca mandamentos, e a gente às vezes pensa que os mandamentos são pesados e que é difícil cumprir os mandamentos, não é assim? Ou então a gente acha que a gente cumpre os mandamentos, mas achamos que ainda está faltando alguma coisa, porque nós temos uma falsa impressão de que cumprimos o mandamento. Você vai encontrar pessoas falando, se você perguntar onde que ela vai passar a eternidade, você vai ouvir a seguinte resposta: é lógico que é com Deus. Mas se você perguntar o porquê, ela vai falar: porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu faço tudo que é correto. Então, certa feita um jovem, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, um jovem perguntou a Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus virou e falou assim: o que você tem que fazer, cumpre os mandamentos. Esse jovem respondeu a Jesus que já cumpriu os mandamentos desde menino.
já sigo, já faço, já cumpro os mandamentos desde menino. E Jesus olhou para ele, né? E o amou, diz o texto. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, porque na minha interpretação, o que Jesus falou para ele é: você não sabe de nada, inocente. Fecha parênteses aí, né? Então, você acha que você cumpre mandamentos? Então, pega a sua riqueza e dá para os pobres. E o jovem saiu triste. Por quê? Porque ele tinha muitos bens. Ele se sentia seguro, era na riqueza dele. Ele não precisava de Deus. Ele precisava da riqueza dele. Afinal de contas, se tirar a riqueza dele, como é que ele vai fazer para comer? Como é que ele vai fazer para se vestir? Aonde que ele vai morar se tirar as riquezas dele? Então ele precisa das riquezas, ele não precisa de Deus. Com isso ele quebrou o primeiro dos 10 mandamentos, que é: não terás outros deuses. E ele achando que cumpria o mandamento. Paulo, ali no capítulo 2, em Romanos, lá na carta aos Romanos, capítulo 2 ali, se eu não me engano até o versículo 16, Paulo está trazendo uma mensagem para aqueles que se acham moralmente corretos. E aí eu preciso lembrar que Jesus, quando conversou com esse jovem, e esse jovem falou: bom mestre, Jesus falou: por que me chamas bom? Só tem um que é bom, que é o Pai. Numa outra situação, e aí isso está registrado lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesus fala que nós somos maus. Nós somos maus. Está lá escrito, Lucas capítulo 11, versículo 13. Então não tem nenhum bom. Ninguém é bom a não ser Deus. Não há nenhum bom. E aí a gente acha que fazemos coisas boas. E por causa das coisas boas que fazemos, e Jesus não fala que a gente não faz coisas boas, né? Voltando lá em Lucas 11, 13, ele fala: vós sois maus, mas sabeis dar boas coisas a vossos filhos. Então a gente sabe fazer coisas boas, mas o princípio é que somos maus. E aí então Jesus vai tratar dessa situação, então, falando a respeito então de mandamento. O que Jó queria, voltando aqui agora para a história de Jó? Qual que é o desejo de Jó? Ele quer se colocar diante de Deus para mostrar para ele a inocência dele. Mas Paulo vai falar em Romanos 3, 23, que todos pecaram. E todos são todos, incluindo Jó. Todos nós pecamos. Quando quebramos um dos 10 mandamentos, o nosso pecado gera a morte. Quando você lê no Antigo Testamento o primeiro mandamento, a consequência do primeiro mandamento, não terás outros deuses, a pena ali era ser morto por apedrejamento. Então todos os mandamentos ali vão falar a respeito de morte, e na sua grande maioria, morte por apedrejamento. E quem que nunca quebrou um dos mandamentos? Será que nós nunca desonramos pai e mãe, que é o 5º mandamento? E qual que é a sentença de desonrar pai e mãe? Morte por apedrejamento. Então, Jó, ele se acha justo, ele se acha inocente, quando na verdade ninguém é. O que esse mundo precisa é que venha a ser apresentado o Evangelho. O Evangelho, como eu já falei aqui num outro estudo aí passado, está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Versículo 21, parafraseando o versículo 21, vai falar que nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensava e agia. Versículo 22, parafraseando também o 22, vai falar que por causa do corpo físico de Jesus, lá na cruz do Calvário, ele, Jesus, nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Versículo 23, desde que fiquemos firmes, alicerçados na fé e na esperança. A fé é crer que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar.
O que o mundo precisa ouvir é essa verdade. Somos inimigos de Deus. E aqui Jó está buscando então Deus para se reconciliar com ele. E a reconciliação que nós encontramos com Deus é através então do corpo de Jesus. E como está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, fala: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez para não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam nele. Então essa é a boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Essa é a boa notícia que nós precisamos pregar para as pessoas. Essa era a boa notícia que Jó precisava ouvir para então entender qual era a sua condição. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.